Meus irmãos, bom dia, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Quero saudar também a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo via live, estão nos acompanhando pela internet. Que Deus os abençoe, pelo Facebook, que a palavra de Deus toque o seu coração, quando, onde, o momento em que você for assistir, que o Espírito Santo de Deus possa vir ao encontro da sua vida, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar, abordar mais um exercício espiritual, o 18º, são 19. Então, hoje é o penúltimo, domingo que vem nós vamos encerrar essa série e logo em seguida nós vamos iniciar outra também. E hoje nós vamos falar do exercício da introspecção, o exercício de olhar para si mesmo. Então eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 8. Ô irmão Miriam, por gentileza, me arruma um copo d'água, que eu vou falando, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã e queremos, ó Deus, clamar a Ti, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações. Ó Deus, nós dedicamos esse tempo, nós dedicamos esse momento para nós ouvirmos a Tua voz, para nós aprendermos com o Senhor. Nos oriente, nos ensine, nos guie, para que a Tua palavra seja preenchida, a Tua palavra, Deus, venha nos preencher, na verdade, para que a Tua palavra, Deus, venha nos completar. Que o Teu Santo Espírito se faça presente, que o Teu Santo Espírito nos incomode, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Nós temos trabalhado, abordado aqui nos nossos encontros, dominicalmente, pelas manhãs, a respeito de exercícios espirituais. Eu tenho falado isso com os irmãos há aproximadamente aí uns 3 meses, 4 meses, praticamente. E tem se tornado até repetitivo, mas eu volto a enfatizar que fazer exercício não é algo simples. Fazer exercício é algo que requer de nós comprometimento, é algo que requer de nós esforço. Fazer exercício é algo que requer de nós desgaste. E ninguém quer se desgastar. Fazer exercício físico já é algo extremamente difícil. Imaginem, portanto, fazer exercício espiritual. E não só apenas exercício no singular, mas, conforme nós vimos, a palavra de Deus nos ensina exercícios no plural. Ou seja, um compêndio enorme de práticas espirituais que contribuirão para o nosso desenvolvimento, para o crescimento da nossa espiritualidade. Pois bem, nessa manhã nós vamos analisar e verificar o exercício da introspecção. Exercícios espirituais é algo extremamente doloroso, não é algo simples, não é algo fácil, mas se nós fizermos, nós teremos êxito, nós teremos vitória e um grande crescimento espiritual. O que é louvável, o que eu aprendi durante a minha jornada espiritual é que depois da oração do Pai Nosso,
a oração do Pai Nosso, esta que está lá em Mateus, capítulo de número 6, depois da oração do Pai Nosso, a oração que nós mais fazemos, a oração que nós mais realizamos, é a oração do Salmo 139, verso 23 e verso 24. É a oração que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Senhor, pois tu conheces o meu coração. Depois da oração do Pai Nosso, a oração que nós mais erguemos, a súplica que nós mais realizamos, é a oração da sondagem. É o rogo para que Deus venha ao encontro das nossas vidas, para que Ele possa nos conhecer. Portanto, o que é introspecção? Introspecção é a capacidade, de nós investigarmos a nós próprios, olhar para dentro de nós, para que assim nós venhamos identificar, para que assim nós venhamos localizar as nossas falhas. Olhar para dentro de nós é enxergar as sujeiras espirituais que habitam dentro da nossa vida. O Salmo 139, o versículo de número 23, o versículo de número 24 diz isso. Olhem só, diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O exercício da introspecção é a capacidade de olhar para si mesmo e se diagnosticar-se. Olhar para si mesmo e falar: maldito homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Porque eu sou levado, eu sou inclinado, eu sou empurrado a cometer aquilo que desagrada ao Senhor. E é interessante porque um homem que viveu isso foi Davi. Davi, ele ora assim. Davi, ele ora dessa forma e ele fala: Senhor, me sonda. Senhor, tu me conheces. Senhor, tu provas do meu coração. Por que Davi orou dessa forma? Porque Davi tinha dificuldade de admitir o seu pecado. Davi tinha dificuldade de reconhecer o que ele fez com Urias, o que ele fez com Betseba, o que ele fez, que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Davi tem dificuldade de reconhecer, de legitimar o seu pedido de perdão para com Deus. Então, já que ele não consegue se abrir diante do Senhor, ele clama e fala: Senhor, tu me sondas. O Senhor sabe que eu não estou bem. O Senhor sabe que eu estou triste. O Senhor sabe que eu estou abatido. O Senhor sabe que o que eu cometi fez com que eu ficasse completamente abalado. Então, o exercício da introspecção é olhar para si mesmo e falar: Senhor, me sonda. Me sonda, pois eu não estou bem. Me sonda, pois eu estou passando por momentos tortuosos, e o Senhor me prova. O Senhor me conhece. O Senhor me esquadrinha. O Senhor me completa. Essa é a nossa oração. Depois da oração do Pai Nosso, que é: perdoa-me, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós oramos pedindo para que o Senhor venha nos sondar, para que o Senhor venha nos conhecer, para que o Senhor venha nos enxergar. E a Bíblia vai nos trazer alguns verbos. A palavra do Senhor vai nos mostrar algumas palavras, alguns verbos que são sinônimos da introspecção. Às vezes nós não conhecemos, às vezes nós não sabíamos até então
o que é a introspecção, mas a Bíblia nos apresenta o que é a introspecção por meio de outras palavras. A Bíblia vai falar lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28, uma expressão usada que é a examinação. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Texto este que é usado na celebração da ceia do Senhor. O que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto e que serve também para a nossa vida é: analise-se minuciosamente, olhem para si mesmo, vejam a pessoa que você é, vejam o ser humano que você é, analise, veja o que você tem feito. O primeiro verbo que a Bíblia nos apresenta, que é sinônimo da introspecção, é a palavra do exame. Examine-se a si mesmo, olhe para dentro de si. O Salmo 139, verso 3, também vai trazer uma outra expressão. A palavra de Deus vai usar a palavra esquadrinhar-se. A Bíblia vai usar a expressão esquadrinhar-se. No Salmo 139, versículo 3 diz: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Em algumas versões está de fato a palavra esquadrinhar. E o que significa esquadrinhar? É a ação, é a atitude de você investigar, de nós olharmos para nós mesmos de forma plena, olharmos para nós mesmos de forma completa, de forma absoluta, olhar para nós mesmos pedaço por pedaço. É a capacidade de você olhar para si mesmo e falar: eu preciso cuidar do meu físico, eu estou comendo de forma desorganizada, de forma despadronizada. É a capacidade de você olhar para o seu espiritual e falar: eu tenho agido de forma incorreta, eu tenho agido de forma insensata, de forma que desagrada ao Senhor. A palavra de Deus vai usar como sinônimo da introspecção o exame, vai usar o esquadrinhamento, e a Bíblia também vai apresentar uma outra palavra que é a sondagem. Sondagem, palavra esta que encontra-se também no Salmo 139, porque no Salmo 139, no versículo 23, fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. A Bíblia vai apresentar o autoexame, a Bíblia vai apresentar o esquadrinhamento, e a Bíblia vai apresentar também a sondagem. O que seria a sondagem? É a capacidade, é a ação de você diagnosticar-se a si mesmo, olhando profundamente todo o seu interior, olhando profundamente toda a sua espiritualidade no mais íntimo do seu ser, olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro das suas inquietações, olhar para dentro das suas vontades. Às vezes nós não conhecemos a palavra introspecção, mas ela está presente, ela é visível, ela está no nosso ambiente, ela está presente, ela está latente na nossa espiritualidade. E a Bíblia nos apresenta diversas expressões. A Bíblia vai falar sobre o exame, a Bíblia vai falar sobre o esquadrinhamento, a Bíblia vai falar sobre a sondagem,
E a palavra de Deus também vai nos trazer uma quarta e última palavra, que é a prova. Provar-se a si mesmo. No Salmo 139, na segunda parte, prova-me, versículo de número 23. Sonda-me, é a primeira palavra que o salmista usa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Depois ele vai repetir quase a mesma coisa e ele vai falar: prova-me e conhece os meus pensamentos. Um aforismo. Não é apenas sondar, mas também provar. Provar é a atitude de nós submetermos o nosso sentimento, submetermos a pessoa que nós somos a um teste, para nós averiguarmos, para nós constatarmos e ver como a pessoa sente, como a pessoa pensa, como a pessoa reage de determinada situação. O salmista Davi está falando: Senhor, me prova, pois eu preciso saber o homem que eu sou. Senhor, faz eu passar por algumas situações inevitáveis da vida, para que eu venha saber quem de fato eu sou. Me prova, me esquadrinha, me sonda, me examina. A introspecção é a capacidade de nós nos examinarmos, de nós esquadrinharmos, é a capacidade de nós nos sondarmos, é a capacidade de nós nos provarmos, clamando a Deus para que nós venhamos saber quem de fato nós somos. É o que Sócrates já dizia lá atrás: conhece-te a ti mesmo. A máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. Olhe para o espelho e fale quem de fato a pessoa que você é. Olhe para si mesmo e diga com todas as palavras o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos: maldito o homem que eu sou. Eu sou um homem pecaminoso. Eu sou um homem falho. Eu sou um homem que cometo transgressões. Mas eu não consigo aceitar isso, eu não consigo abraçar isso, e nós como seres humanos vamos vivendo com máscaras. Nós como seres humanos nós vamos vivendo com vestes, porque a nossa nudez, a nossa simplicidade, a nossa inocência se perdeu lá no Éden. Porque Adão e Eva andavam nus. Mas depois do pecado, eles passaram a usar roupas. Eles passaram a se esconder atrás das vestes. E nós nos escondemos atrás de máscaras. Nós nos escondemos atrás de personas, em uma linguagem junguiana. Nós nos escondemos atrás de imagens, pois nós não queremos aceitar de fato quem nós somos. E a palavra de Deus vem nos confrontar, a palavra de Deus vem nos ensinar e fala: olha, examine-se pois o homem a si mesmo, examine-se a nós mesmos, olhem para si mesmo, esquadrinhe o seu coração, esquadrinhe a sua vida, sonda a sua vida. Deus faz isso. Sonde as suas limitações, prove a si mesmo, prove a si mesmo. Prove diante das dificuldades. Saiba quem de fato você é. Saiba quem de fato o ser humano que você representa. Saiba quem de fato você. Saiba o que você faz. Saiba o que você pensa. Olhe para o espelho e faça um diagnóstico de si mesmo. Mas nós temos dificuldade para isso. E eu quero apontar aqui nessa manhã algumas áreas da nossa vida que nós precisamos dedicar uma determinada atenção para o exercício da autossondagem, o exercício da introspecção. Eu quero mostrar para os irmãos algumas áreas da nossa vida que nós precisamos nos atentar.
A primeira delas nós precisamos aprender a sondar a nascente de tudo. O que é o nascente de tudo? Sondar o mais íntimo do nosso coração. Uma área que precisamos dedicar uma certa atenção é os nossos corações. No livro de Jeremias, capítulo de número 11, versículo de número 20, Jeremias capítulo 11, versículo de número 20, a palavra de Deus nos diz assim: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Deus sonda o nosso coração. Deus conhece os nossos corações. E nós sabemos quem de fato representamos? Nós sondamos os nossos corações. A primeira autoanálise que nós devemos averiguar, que devemos diagnosticar é o nascente de tudo, pois o nascente de tudo é os nossos corações. O que de fato o nosso coração quer? Sonde o mais íntimo do seu coração. Primeira área que nós precisamos dar uma determinada atenção ao nosso coração. A Bíblia vai dar continuidade e a Bíblia vai nos apresentar também um outro foco que precisamos seguir. Precisamos também sondar não só apenas o nosso coração, os nossos corações, mas precisamos aprender a sondar as nossas razões pessoais. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós queremos o que queremos? Afinal de contas, lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, o apóstolo Paulo nos alerta, e o apóstolo Paulo nos fala que nem sempre, ou nem todos, têm o desejo de pregar o Evangelho por amor. Porque, na verdade, alguns deles querem pregar o Evangelho apenas para se vangloriar, apenas para dizer que é melhor e superior que os outros. Filipenses capítulo 1, versículo de número 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros por boa vontade. Nem sempre a razão é pura, nem sempre o objetivo é cristalino. Um exemplo disso é a igreja de Filipenses. O apóstolo Paulo está nos alertando e está falando: nem todos que pregam o Evangelho é por amor. Alguns pregam por contenda, alguns pregam para mostrar-se superior aos outros, alguns querem achar, aqui no versículo de número 15, por inveja, porque querem ser melhor, querem estar à frente dos outros. Então, observe, esquadrinhe, analise, examine as suas razões pessoais. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que você faz o que você faz? Por que você age da forma como você age? Sonde as suas razões. Sonde o seu coração, sonde as suas razões pessoais, e a Bíblia também vai falar para nós sondarmos a nossa consciência, olharmos para nós mesmos e sondarmos o nosso conhecimento, para nós sondarmos a nossa consciência em si, pois nem sempre a nossa consciência é boa, nem sempre a nossa consciência é pura, nem sempre a nossa consciência é agradável. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 5, que existe de fato consciência boa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5,
5 fala: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Existe, de fato, uma consciência boa. De fato, existe uma consciência pura, uma consciência legítima. Entretanto, existe também uma consciência corrompida. Existe também uma consciência que desagrada o nome do Senhor, que desagrada a palavra de Deus. Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo de número na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3, Timóteo também vai falar de uma consciência pura. Mas, quando nós lemos Tito, capítulo 1, versículo de número 15, nós já vamos ver que existe uma consciência pecaminosa, uma consciência corrompida. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fala: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados, estão absorvidos pelo pecado, absorvidos pelo erro. Tem consciência que é fraca, tem consciência que é levada por outros caminhos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Tem consciência que não tem firmeza doutrinária, tem consciência que não tem rigidez, não tem disciplina espiritual. E o apóstolo Paulo está nos alertando: olhe para a sua consciência, averigue os seus pensamentos, averigue o que é que você quer para a sua vida. Pois bem, recordando, olhe para o seu coração, olhe para as razões pessoais, olhe para a sua consciência, e a Bíblia também vai nos falar para nós olharmos o nosso caráter, darmos uma atenção para essa especificidade tão importante que é o nosso caráter. Tem pessoas que acham que só tem qualidades, tem pessoas que acham que não tem defeitos, tem pessoas que acham que são perfeitas, igual a Absalão. Pois na segunda carta de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 25, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Olhar o seu caráter, olhar os seus defeitos, enxergar aquilo que você fala e não deveria ser falado, enxergar aquilo que você faz e não deveria ser feito, enxergar aquilo que você pensa e não deveria ser pensado. A Bíblia está nos auto-ensinando, a Bíblia está nos orientando a sondar o nosso caráter, a sondar não só apenas as nossas qualidades, pois tem pessoas que criam uma lista enorme das suas qualidades, mas também aprender a sondar as suas imperfeições, sondar os seus pecados, sondar aquilo que desagrada ao Senhor. E a Bíblia também vai falar para nós aprendermos a sondar a nossa fé, pois tem pessoas que têm uma fé grande, tem pessoas que têm uma fé pequena, e tem pessoas que não têm fé nenhuma. Tem pessoas que não acreditam mais que Jesus Cristo vai voltar, que não acreditam mais no retorno do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta de Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5, a Bíblia vai falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo vai nos orientar e vai falar: ó, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé.
Examinem-se a si mesmos e vejam se nós estamos na fé, se nós estamos firmados em Cristo. Versículo de número 5: provai-vos a vós mesmos, olhem para si mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olhem para si mesmos. Nós precisamos nos diagnosticarmos e ter uma resposta clara, uma resposta sensata para conosco mesmo e falar: olha, eu não tenho uma fé grande, eu tenho uma fé pequena, ou eu não tenho fé nenhuma. É olhar para si mesmo, é sondar a sua fé, sondar a sua crença, sondar o que você crê, sondar o que você defende. Sonde a sua fé, e a Bíblia também vai nos ensinar para nós aprendermos a sondar o nosso amor, sondar aquilo que nós estamos direcionando o nosso amor, porque o amor não pode ser descrito apenas em uma palavra. O amor não pode ser descrito apenas em expressões. O amor tem que ser identificado por meio de ações. O amor precisa ser contemplado por meio de atitudes. Jesus questionou Pedro, lá no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 16, o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olhou novamente para Pedro e falou: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa igreja, a olhar para Cristo, a olhar para o nosso casamento, olhar para as pessoas que estão do nosso lado e ver quem de fato nós amamos, quem de fato nós direcionamos o nosso amor. Você ama a sua igreja? Você ama os seus irmãos em Cristo? Você ama o seu cônjuge? Você ama a sua esposa? Você ama o seu esposo? Você ama o seu filho? Você ama a sua mãe? Precisamos analisar isso. Precisamos sondar isso. E a palavra do Senhor nos orienta nesse quesito. Olha, sonde o seu amor, sonde a sua fé, sonde o seu caráter e também aprenda a sondar o seu trabalho. Aprenda a sondar aquilo que você executa. Aprenda a sondar aquilo que você faz na obra do Senhor, para a obra de Deus. Sonde aquilo que você está dedicando o seu tempo. Aprenda a sondar o seu comportamento diário. Sonde o que você viu, sonde o que você pensou. Será que isso é do agrado do Senhor? Será que isso é do agrado de Deus? Foi o que o salmista fez no Salmo 139. Senhor, me sonda, Senhor, me prova, me conheça, Senhor, pois eu não sei se isso é do teu agrado, mas eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me oriente. A Bíblia nos dá orientações claras. A palavra de Deus nos sinaliza de forma verídica, de forma eficaz, como ter uma espiritualidade autêntica, como ter uma espiritualidade verdadeira. E nós precisamos sondar os nossos corações, precisamos sondar as razões pessoais, por que nós fazemos o que fazemos. Precisamos sondar aquilo que nós estamos desejando, sondar a nossa consciência, sondar o nosso caráter, examinar a nossa fé, examinar o nosso amor, examinar o nosso trabalho, examinar as nossas atitudes diárias, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Será que isso é do agrado de Deus? Será que isso é do agrado do Senhor? Não é algo fácil, não é algo simples,
Por isso que é exercício espiritual. Por isso que faz parte dessa lista dos exercícios que fazem parte para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. O exercício da autossondagem. Mas eu tenho uma boa notícia para ti essa manhã. É que mesmo que nós não venhamos conseguir nos autodiagnosticarmos, mesmo que nós não venhamos conseguir nos autoexaminarmos, a Bíblia fala que Deus nos sonda. A Bíblia fala que Deus nos conhece. E às vezes Deus usa uma pergunta para nós cairmos em si. Às vezes Deus pergunta para o homem, fazendo com que o homem procure conhecer-se a si mesmo. E a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 11, que quando o homem peca contra Deus, quando o homem desonra o nome do Senhor, Deus vai fazer uma pergunta para Adão. E Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei de que não comesse? Deus fez uma pergunta para Adão, igual a pergunta que ele fez para Caim. Deus usa perguntas, Deus usa questionamentos, para que por meio desses questionamentos o homem tenha condições de entender quem de fato ele é. Para que o homem consiga responder essas perguntas, esses questionamentos, olhando para si mesmo. Ou às vezes Deus dá uma ordem, ou às vezes Deus nos dá uma direção, e Deus fala: olha, vai para Nínive pregar a favor do meu nome, para que aquele povo se converta. Porque Nínive eu não quero ir. Nínive eu não quero seguir. Eu não quero trazer a palavra de Deus para aquele povo. Deus usa a ordem, Deus usa o questionamento, Deus usa estratégias, Deus usa caminhos para que o homem venha saber quem de fato ele é, para que o homem venha conhecer a si mesmo. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos seguir por esse caminho. Nós não conseguimos olhar para nós mesmos, nós não conseguimos averiguar, examinar, esquadrinhar a nossa espiritualidade. Às vezes, mesmo diante de perguntas, mesmo diante de conflitos narrativos, como nesta manhã, mesmo diante de ordens que Deus nos dá, nós não caímos em si. Nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Nós não conseguimos desenvolver o exercício da introspecção. E aí Deus levanta Natã. Deus levanta homens, como por exemplo o profeta Natã, para tomar conhecimento da crise espiritual de Davi, para orientar Davi a voltar aos caminhos do Senhor. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo número 12. Deus usa o profeta Natã para exortar Davi, para que Davi volte aos caminhos do Senhor. Às vezes, nós endurecemos o nosso coração para com o Senhor. E quando nós endurecemos o nosso coração para com Deus, nós perdemos a sensibilidade de ouvirmos a voz do Senhor. Às vezes, diante do nosso endurecimento, às vezes, diante das nossas imperfeições, às vezes, diante da nossa dureza, nós não temos mais audição espiritual, às vezes, nós não temos mais visão espiritual, nós não conseguimos ver a grandeza do Senhor. E aí Deus usa Natã, Deus usa os nossos irmãos, Deus usa as pessoas da nossa vida para que nós venhamos tomar conhecimento de nós mesmos,
para que nós venhamos tomar conhecimento da nossa fé, para que nós venhamos tomar conhecimento do nosso amor, para que nós venhamos tomar conhecimento do nosso caráter, para que nós venhamos tomar conhecimento das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, das nossas falas, dos nossos pensamentos, para que nós retornemos, para que nós voltemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o exercício da introspecção, esse é o exercício da autossondagem, esse é o exercício do esquadrinhamento. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Essa é a mensagem da carta de Corinto e que nós fazemos todos os primeiros domingos aqui. Olhe para si mesmo, examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olhe para si mesmo. Nós não olhamos para nós mesmos. Por quê? Porque nós olhamos apenas para o outro. Nós falamos que o outro é mentiroso, nós falamos que o outro é fofoqueiro, nós falamos que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, nós falamos que o outro fala demais, que o outro ouve demais, e nós não estamos insatisfeitos com nada. Se a pessoa é quieta, ela não se mistura. Se a pessoa fala demais, ela se envolve demais. Nós não estamos satisfeitos com nada. Por quê? Porque nós olhamos o outro. Nós analisamos o outro, nós examinamos o outro, nós esquadrinhamos o outro, nós sondamos o outro. E a palavra de Deus fala: redirecione, mude esse olhar, e ao invés de nós olharmos o outro, olhe para si mesmo, olhe a sua fé, olhe o seu amor, olhe o seu caráter, olhe o seu trabalho, olhe o seu comportamento diário, olhe o que você está fazendo, olhe o que você está pensando, olhe o que você está desejando, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Amém, 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 amém. E é com esse desejo, é com essa mensagem, é com esse sentimento que eu convido você a baixar sua fronte para nós orarmos nessa manhã. E diante do Senhor pedir para que Deus faça contigo o que Ele fez com Davi. Que nós possamos clamar ao Senhor e falar como Davi falou: Senhor, me sondas. Senhor, Tu me conheces. Senhor, esquadrinhe o meu sentimento, esquadrinhe o meu coração. Esquadrinhe, Senhor, as minhas atitudes, as minhas reações diante do inevitável. Prova-me, Senhor, prova-me, me coloca em situações inusitadas para eu saber quem de fato eu sou. Essa é a nossa oração nessa manhã. E que em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus te direcione, que o Espírito Santo de Deus te oriente a ter uma desenvoltura, a ter uma vida de piedade, uma vida submissa ao exercício da introspecção. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, nos dê uma semana onde nós possamos experimentar, onde possamos desenvolver o exercício da introspecção, e assim, ó Senhor, termos capacidade, termos condições de olharmos para nós mesmos. Às vezes, Senhor, nós estamos presos a um olhar ao outro, um olhar ao próximo, e nós construímos narrativas, nós construímos expressões, nós construímos palavras que desagradam ao Senhor. Mas que essa manhã, Senhor, os nossos olhares sejam abertos por Ti, e nós venhamos olhar para nós mesmos, que nós venhamos nos examinar, que nós venhamos nos sondar, que nós venhamos olhar ao Senhor para as razões que nós fazemos aquilo que fazemos. Nós possamos olhar a nossa fé, olhar o nosso amor, olhar o nosso comportamento, olhar o nosso caráter, olhar as nossas falas, olhar os nossos pensamentos, vigiar, ó Senhor, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós realizamos, pois às vezes, ó Deus, nós estamos machucando pessoas, às vezes nós estamos ferindo os princípios da Tua palavra. Nos ensine, Senhor, nos ensine. Essa é a nossa oração para a glória do Teu nome.
Amém, amém, amém.